Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 8 de março de 2026, tema Homem. Versículo de ouro, primeira epístola de João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos como Ele, porque o veremos como Ele é. Leitura responsiva, Salmos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Ele perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. Ele redime a tua vida da destruição. Ele te coroa com amor e misericórdia. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, aqueles que guardam a sua aliança e aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em força, que cumpris os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Lição bíblica, Atos. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Então alguns dos que estavam na sinagoga se levantaram, e eles não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens que disseram: ouvimos ele proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então instigaram o povo, os anciãos e os escribas, e aproximando-se, prenderam-no e o levaram ao sinédrio e armaram falsas testemunhas. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouçam, ó Deus da glória, apareceu o nosso pai Abraão, quando ele estava na Mesopotâmia. Contudo, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarás? Diz o Senhor. Quais dos profetas dos vossos pais não perseguiram e mataram aqueles que anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos? Pois receberam a lei por intermédio de anjos e não a guardaram. Ao ouvirem isso, ficaram profundamente indignados e rangeram os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, olhou fixamente para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram em voz alta e apedrejaram Estevão. E, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E, tendo dito isso, adormeceu.
E Saul consentiu com a sua morte. E homens piedosos levaram Estevão para o seu sepultamento e fizeram grande lamentação por ele. E Saul pediram-lhe cartas para Damasco, às sinagogas, para que, se encontrassem algum deste caminho, fossem homens ou mulheres, os levassem presos para Jerusalém. E indo ele a caminho, chegou perto de Damasco, e subitamente resplandeceu ao seu redor uma luz do céu, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Ele disse: Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor lhe disse: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Então Saul se levantou da terra e, abrindo os olhos, não viu ninguém, mas, guiando-o pelas mãos, o levaram para Damasco. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe disse em visão: Ananias, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. Então Ananias foi e entrou na casa e, impondo as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas preenchido pelo Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e logo recuperou a visão. E levantou-se e foi batizado. E logo em seguida anunciava o Cristo nas sinagogas, que ele era o Filho de Deus. Mas os judeus, incrédulos, instigaram os gentios e os influenciaram maliciosamente contra os irmãos. E chegaram ali alguns judeus de Antioquia e Icônio, os quais persuadiram o povo e, tendo apedrejado Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Entretanto, estando os discípulos ao redor dele, ele se levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. No primeiro dia da semana, quando os discípulos se reuniram para partir o pão, Paulo pregou-lhes, pois ia partir no dia seguinte, e continuou seu discurso até a meia-noite. E havia muitas luzes no quarto superior, onde eles estavam reunidos. E havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo. Caiu do terceiro andar e foi levado como morto. Então Paulo desceu, lançou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não se perturbem, pois a vida dele está nele. Quando ele, portanto, surgiu novamente e, tendo partido o pão, comeu e conversou longamente até o amanhecer. Então partiu, e eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Romanos, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, são também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora lerei as passagens correlatadas do livro Texto de Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, da edição de 1910. Deus, princípio divino, vida, verdade, amor, alma, espírito, mente. Homem, ideia espiritual de Deus, individual, perfeito, eterno. Pai e Mãe é o nome dado à divindade, indicando sua terna relação com sua criação espiritual, como o apóstolo expressou em palavras que citou, com a aprovação de um poeta clássico, pois nós também somos sua descendência. O universo do espírito é povoado por seres espirituais e seu governo é a ciência divina. O homem é fruto, não das qualidades mais baixas, mas das mais elevadas da mente. O homem compreende a existência espiritual na medida em que seus tesouros de verdade e amor se expandem. Os mortais devem gravitar em direção a Deus. Seus afetos e objetivos devem se tornar espirituais, devem se aproximar das interpretações mais amplas do ser e obter um senso adequado do infinito, para que o pecado e a mortalidade possam ser deixados de lado. Essa noção científica do ser que abandona a matéria em favor do espírito, de modo algum, sugere a absorção do homem pela divindade e a perda da sua identidade, mas confere ao homem uma individualidade ampliada, uma esfera mais vasta de pensamento e ação, um amor mais abrangente, uma paz mais elevada e permanente. A história está repleta de relatos de sofrimento. O sangue dos mártires é a semente da Igreja. Os mortais tentam, em vão, matar a verdade com o aço ou a estaca, mas o erro só cai diante da espada do Espírito. Os mártires são os elos humanos que conectam uma etapa à outra na história da religião. São os luminares da terra que servem para purificar e rarefazer a atmosfera dos sentidos materiais e para permear a humanidade com ideais mais puros. Os mártires cristãos foram profetas da ciência cristã, através do poder edificante e consagrador da verdade divina. Eles obtiveram uma vitória sobre sentidos corpóreos, uma vitória que somente a ciência pode explicar. Saulo de Tarso vislumbrou o caminho, o Cristo ou a verdade, somente quando seu senso incerto de justiça cedeu a um senso espiritual que é sempre correto. Então o homem se transformou, seu pensamento assumiu uma perspectiva mais nobre e sua vida tornou-se mais espiritual. Ele reconheceu o erro que cometera ao perseguir os cristãos, cuja religião não compreendera, e em humildade adotou um novo nome, Paulo. Contemplou pela primeira vez a verdadeira ideia do amor e aprendeu uma lição da ciência divina. Nossas teorias humanas materiais são desprovidas de ciência. A verdadeira compreensão de Deus é espiritual. Ela rouba a vitória da sepultura, destrói as falsas evidências que
que desviam o pensamento e apontam para outros deuses ou outros supostos poderes, como a matéria, a doença, o pecado e a morte, superiores ou contrários ao Espírito único. A verdade discernida espiritualmente e compreendida cientificamente, ela expulsa o erro e cura os enfermos. Ter um só Deus, uma só mente, revela o poder que cura os enfermos e cumpre essas palavras das Escrituras. Eu sou o Senhor que te cura e encontrei um resgate. Como um homem pensa, assim ele é. A mente é tudo o que sente, age e impede a ação. Ignorando isso, ou se esquivando da responsabilidade implícita, o esforço de cura é feito no lado errado, e assim o controle consciente sobre o corpo é perdido. Paulo diz em sua epístola aos Romanos: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode se sujeitar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. A semelhança com Deus, que perdemos de vista por causa do pecado, obscurece o sentido espiritual da verdade. E percebemos essa semelhança somente quando subjugamos o pecado e comprovamos a herança do homem, a liberdade dos filhos de Deus. O homem não é uma morada material para a alma, ele próprio é espiritual. A alma, sendo espírito, não se manifesta em nada imperfeito ou material. O corpo parece agir por si só apenas porque a mente mortal ignora a si mesma, suas próprias ações e suas consequências. Ignora que a causa predisponente, remota e excitante de todos os efeitos ruins é uma lei da chamada mente mortal, não da matéria. A mente é a mestra dos sentidos corporais e pode vencer a doença, o pecado e a morte. Exerça essa autoridade dada por Deus. Tome posse do seu corpo e governe seus sentimentos e ações. Erga-se na força do Espírito para resistir a tudo que é contrário ao bem. Deus tornou o homem capaz disso, e nada pode anular a capacidade e o poder divinamente concedidos ao homem. O infinito nunca teve começo, nem jamais terá fim. A mente e suas formações jamais poderão ser aniquiladas. O homem não é um pêndulo, oscilando entre o bem e o mal, a alegria e a tristeza, a doença e a saúde, a vida e a morte. A vida e suas faculdades não são medidas por calendários. O perfeito e o imortal são a eterna semelhança ao seu Criador. O homem não é, de modo algum, o germe material que surge do imperfeito e se esforça para alcançar o espírito acima de sua origem. A correnteza não sobe mais alto que sua nascente. A medição da vida em anos solares rouba a juventude e confere feiura à velhice. O sol radiante da virtude e da verdade coexiste com o ser. A maturidade é seu meio-dia eterno, não obscurecido por um sol em declínio. À medida que o físico e o material, o sentido transitório da beleza se desvanece, o esplendor do espírito deve despontar sobre o sentido extasiado com glórias brilhantes e imperecíveis. Deus molda todas as coisas à sua imagem e semelhança. A vida se reflete na existência,
a verdade na veracidade, Deus na bondade, que se transmitem paz e permanência. O homem, feito à sua imagem e semelhança, possui e reflete o domínio de Deus sobre toda a terra. O homem e a mulher, como coexistentes e eternos com Deus, refletem para sempre, em sua qualidade glorificada, Deus Pai e Mãe infinito.